Mapa astral não é aquele negócio sobre os signos. Emagrecer não tem a ver com você fazer dieta, ir no médico, na nutricionista, na academia. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, se você é aquela pessoa que já fez de tudo para tentar emagrecer, às vezes você até emagrece, consegue emagrecer, mas aí acontece alguma coisa que você recupera o peso, ou talvez você seja a pessoa que você não consegue nem motivação para começar a fazer o que é necessário, né? Tem casos de várias pessoas que tentam emagrecer por algum motivo e não conseguem. Você é uma dessas pessoas? Então, como é que será que o seu mapa astral pode te ajudar a conseguir mudar o que precisa mudar para você ir lá e conseguir emagrecer? Então eu vou fazer uma explicação para quem está chegando por aqui agora e até acha que a astrologia é uma coisa muito legal, muito interessante, mas não sabe como que a gente usa a astrologia para a gente resolver problemas práticos da nossa vida, por exemplo, emagrecimento, problemas de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, com filhos, ou de saúde, ou de autoestima baixa, por exemplo. O que a astrologia tem a ver com isso? Então, supomos que você esteja incomodadíssima com o seu corpo, né? Porque aqui nesse vídeo a gente está focando em questões de emagrecimento. Você está incomodadíssima com o seu corpo. Você sabe que você precisa comer melhor, que você precisa de constância na atividade física. Talvez você saiba que o teu peso tem a ver com a sua autoestima. Você já ouviu falar nisso, que é importante melhorar a autoestima, o amor próprio. E você talvez até ache que a astrologia é uma coisa muito legal, talvez você tenha até feito o seu mapa, ou um site desses gratuitos, ou você tenha talvez feito um atendimento com um astrólogo uma vez, mas não fez nenhuma abordagem sobre emagrecimento, talvez porque você não sabia nem que dava para fazer isso, né? Então você fez o seu mapa, mas falou ali das características, né, suas, falou do momento que você estava vivendo e não falou nada de emagrecimento no mapa. Então qual que é a conexão, né, entre fazer mapa e coisas mais práticas, né, como a sua dieta, né, seu dia a dia? Então eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria das pessoas não tem a menor noção do verdadeiro potencial da astrologia. A maior parte das pessoas já leu alguma coisa do signo dela, sabe, por exemplo, que se ela é de câncer, que câncer é emotivo, se ela é de gêmeos, ela já viu que gêmeos é comunicativo, e essas coisas não estão erradas, mas elas são incompletas. Porque se você acha que a astrologia é só isso, é só ver alguma característica do seu signo, você sabe muito pouco do que realmente é a astrologia. E a minha missão aqui nesse vídeo é mostrar para vocês como que a astrologia pode ser uma ferramenta que vai ajudar vocês no processo de resolver o problema de vocês. Então, no caso, a gente vai falar de emagrecimento, mas os mesmos princípios podem ser aplicados para problemas de outras áreas. Então vamos lá, vamos falar do excesso de peso. O que faz com que você tenha o corpo que você tem hoje? Basicamente é o seu comportamento. Então, se você quiser ter um corpo magro e manter esse corpo magro, você vai ter que mudar o seu comportamento e manter este novo comportamento, independente das circunstâncias. Só que todo mundo sabe que se você comer errado, você vai engordar. Se você comer doce, você vai engordar, comer gordura, comer fritura, comer em excesso. Você sabe que se você comer isso, você vai estar tendo uma dieta errada, você vai engordar. As pessoas sabem que precisa fazer atividade física, que tem esportes competitivos, que tem musculação, tem o cardio, né? Fortalecimento, o cardio, etc. As pessoas sabem que existe vários tipos de esporte, que os esportes são importantes. Ou seja, informação sobre os hábitos saudáveis as pessoas têm, mas em muitos casos essa informação não é suficiente. Não é suficiente para você colocar na prática. Você sabe, você tem conhecimento, mas na prática você não consegue colocar. Então pode ser que você seja um caso que você tenta colocar na prática e você não consegue, ou você quer tentar, sabe, sempre acontece alguma coisa dá errado, você não consegue fazer a sua dieta, a sua atividade física, ou a tua rotina é muito cheia, você tem filho, marido, trabalho, um monte de coisa, você não consegue cuidar de você mesma. Ou você quer passar com uma nutricionista, você quer fazer uma academia, mas aí você nunca tem dinheiro. Então, sempre acontece alguma coisa externa, que aparentemente não é você que está causando aquilo, mas essa coisa externa está te impedindo de fazer o que é necessário fazer. Ou é um caso de simplesmente você tem desânimo, você procrastina, sabe? Ou seja, alguma coisa está te impedindo de conseguir seguir no que você quer seguir, que é o emagrecimento. Ou mesmo ansiedade, tá? Esqueci de falar ansiedade, mas o comer por ansiedade, o descontar na comida. Então, ou seja, alguma coisa está te impedindo de emagrecer. Alguma coisa que, em teoria, não está sob o seu controle. Bom, então, meus amores, é aqui que vai entrar o seu mapa astral. Porque se o emagrecimento acontece quando você muda o seu comportamento e o mapa astral ele fala do seu comportamento, então a gente tem uma combinação maravilhosa. Mas peraí, como assim, né? Mapa astral fala de comportamento. Eu não sei quase nada de mapa astral, né? Me explica um pouco melhor isso. Então vamos lá.
né? Como assim o meu mapa astral fala do meu comportamento? Como é que funciona esse negócio? Eu sempre gosto de dar o exemplo das frutas. Então, as frutas, as verduras, né, as plantas, elas têm a ver com as estações do ano, né? A época que elas nascem. Então, a fruta, ela nasce naquela época do ano. Tem a época da fruta, a época da maçã, a época da mexerica, né? E por que a mexerica nasce na época da mexerica? Porque a mexerica tem certas características, né? Ela precisa de certas condições de temperatura, de umidade, né, do ambiente. E naquela estação do ano, onde é a época da mexerica, aquela estação do ano, o ambiente, ele contém exatamente as características que a mexerica precisa para ela nascer. Então, por isso que ela nasce naquela época, né? Isso quando o ser humano não está intervindo, né? Quando a coisa está indo pelo fluxo da natureza. Então, existe uma coisa externa, né? Que é a estação do ano, o ambiente externo. O ambiente externo tem uma característica. Então, por causa de ele ter essa característica, uma fruta que nasce quando aquela característica existe, ela vai e nasce naquela época. Isso determina a época de uma fruta. Ou seja, a estação do ano, ela não faz a mexerica nascer. A estação do ano não faz que as plantas cresçam, ela não faz isso. Mas a mexerica, ela tem essa característica e por isso é propício que ela nasça durante aquela época, aquela estação do ano, né? Então isso para as frutas, para a natureza funciona dessa forma. E se funcionasse dessa forma para as pessoas também, para os seres humanos? Então, assim como as frutas têm a época, será que os seres humanos também não têm a época deles? Então, aí é que está. Então, ao longo dos séculos, né, dos milênios, na verdade, se observou que, assim como as frutas, a gente também tem a nossa época. Se observou que pessoas que nasciam em certas épocas do ano tinham certas características. E aí começou-se a estudar isso, começou a olhar todas as pessoas que nasciam naquela época. Será que elas tinham essa característica mesmo? E começou-se a observar um padrão de características de pessoas que nasciam naquela época. E essas épocas são os signos. Os signos foram criados mais ou menos dessa forma, tá? Eu dei uma resumida na história, na verdade, né? Mas os signos foram criados por observação. Observação de que quando tinha certo planeta naquela área do ano, tinha a ver com a época do ano, tinha certa característica acontecendo no mundo. Então, de forma bem resumida, isso aconteceu com as pessoas. Se observou que, em vez de 4 estações, para as pessoas existiam 12 estações, né? Isso pensando no Sol. Então, quando eu falo assim, você é de Capricórnio, quer dizer que quando você nasceu, o Sol estava passando por aquela parte do céu que é chamada de signo de Capricórnio. E isso vai indicar que você tem certos tipos de características no seu comportamento, tá? Então, espero que tenha dado para entender, né? Então, eu falei um pouquinho do Sol, mas na verdade não é somente o Sol. O nosso mapa tem 10 planetas, tem um monte de coisa ali no nosso mapa, cada um tá em um signo diferente. Mas basicamente os signos, eles representam comportamentos e se observou que eles existem por observação nas pessoas e no planeta, no mundo, né? Na sociedade, na natureza, se observou ali aquelas características acontecendo. Então percebeu-se, nossa, então tem uma relação dessa característica com este planeta em certa posição do céu. E assim que foram criados, né, o significado dos planetas, o significado dos signos, né? Então, na prática, a gente consegue pegar o mapa de uma pessoa, então eu, astróloga, que estudei tudo isso, consigo pegar o mapa, o seu mapa, que eu nunca te vi na minha vida, não sei quem você é, não conheço muito sobre a sua vida, conheço assim brevemente, talvez alguma coisa que você tenha me contado, e eu consigo pegar o seu mapa e olhar, nossa, ele tem, por exemplo, uma lua em Áries. Eu sei o que significa lua, eu sei o que significa Áries. Eu vou lá e falo, nossa, será que você tem tal e tal e tal comportamento? E aí a pessoa me fala, sim, porque existe já um estudo de milênios que observou-se que a lua no signo de Áries tem esse tipo de comportamento. Ou seja, a gente consegue prever que pessoas que nascerem com aqueles planetas naqueles signos, elas vão ter determinado tipo de comportamento, elas vão ter, então de novo, não é algo externo que faz com que elas tenham comportamento, mas é propício para que elas tenham aquele tipo de comportamento, assim como a história da fruta, é propício que a fruta nasça, é propício que pessoas que tenham aquela característica na sua alma
nasçam no momento em que o céu esteja configurado de uma forma que está indicando que é propício para que pessoas com aquela característica nasçam e venham ao mundo. Ou seja, o seu mapa, ele é literalmente um mapa, um manual de instruções seu. A gente consegue pegar o seu mapa, ver ali os signos, os planetas, todas as características do seu mapa, e a gente consegue interpretar o seu comportamento e analisar, observar esse comportamento. Só que na prática, a gente vê que a maioria das pessoas não observa o próprio comportamento. Em teoria, deveria ser, não, por que você precisa de algo, né, como a astrologia, para falar do seu comportamento? Você não está já na tua própria vida? Você não está vendo o seu comportamento? Em teoria, sim, mas na prática, muitas pessoas não percebem o próprio comportamento, elas não percebem o que está acontecendo realmente dentro delas, na vida delas, e muitas pessoas negam o comportamento. Então você fala para ela, nossa, você age desse jeito. Ela fala, eu não faço isso. Ou ela justifica, ela fala, sim, eu sou assim, eu ajo assim, mas eu ajo assim por causa do fulano. Eu ajo assim porque não tem outro jeito, porque a única opção que eu tenho é essa. Ou seja, ela fala assim, não é minha culpa. Não sou eu que estou fazendo isso, é uma outra coisa externa que está fazendo isso comigo. Ela não admite que é ela. Então é mais difícil da gente ter clareza sobre os nossos problemas, sobre o que está criando os nossos problemas quando a gente está dentro dos nossos problemas. A gente acha que a culpa é do outro, ou que a gente está fazendo tudo certo, mas não tem resultado, não tem mudança. A gente acha que a gente sabe exatamente como que resolver. Eu sei que eu preciso fazer para resolver essa situação. Eu não estou conseguindo fazer. Ou estou tentando fazer e ainda não deu resultado. Mas eu sei o que é preciso fazer aqui. Ou pode ser que você não tenha a menor ideia de como resolver. Você está no problema e você está naquela confusão. Tipo, tô perdida. Nem sei como é que eu resolvo isso daqui. Como é que eu saio disso? Aí, quando vem uma pessoa de fora, por exemplo, o astrólogo, que vai olhar o seu mapa, que é o seu manual de instruções, e te explica o que você está fazendo, que está criando aquele problema na sua vida, é muito mais fácil de você enxergar. E sobre o emagrecimento, a gente olha no mapa qual é o seu comportamento que está gerando aquilo, que está gerando a dificuldade para emagrecer, está gerando você ganhar o peso e ter dificuldade de perder. E não é uma coisa simples e óbvia, do tipo um comportamento que você tem que faz você ganhar peso, que é comer demais. Né? Esse comportamento está gerando uma consequência, que é você ganhar gordura. Você ter ansiedade, aí você come por ansiedade. Então, você comer por ansiedade é um comportamento. Isso está gerando uma consequência, que é você engordar. Então, não é desse tipo de coisa que eu tô falando que a gente vai olhar no mapa. Não é isso que a gente vai ver no mapa. A gente vai ver uns comportamentos menos óbvios, que geram o corpo que você tem hoje, mas que não são tão claros assim. Por exemplo, um comportamento assim, seria você ter medo de exposição. E aí você está usando a obesidade para se esconder. Ou você ser uma pessoa que tem a tendência a ficar sobrecarregada, a se colocar numa posição que você se sobrecarrega e por isso você precisa de comida para ter energia para dar conta de tudo. Ou, por exemplo, você ser uma pessoa que não consegue colocar limite, não consegue pôr limite nem nos outros e nem em você mesma na quantidade de comida que você come. Já que pode ser que por algum motivo na tua história de vida você aprendeu que se você colocar limite você vai sofrer. Então você não põe limite em nada, nem na quantidade de doce, de comida ruim que você come. Então mesmo que a gente saiba que esse tipo de coisa não tem lógica nenhuma, então imagina assim, você engordar porque você quer se esconder, isso não tem muita lógica, assim, não é uma coisa que você pensa, nossa, isso não vai me ajudar em nada na prática, né? Então mesmo a gente sabendo disso, não é uma coisa pra gente analisar com a lógica. Porque quando uma pessoa não consegue emagrecer, ela tenta, ela não consegue, ela tá sofrendo com isso é uma questão importante na vida dela, existe alguma coisa por trás. Tipo, tem algo por trás dela tá tendo a atitude de descontar no doce. Tem alguma coisa emocional por trás da rotina dela ser lotada e aí ela não consegue cuidar de si mesma. Pode ser um desses 3 exemplos que eu dei, mas tem outros exemplos também, tá? Cada caso é um caso. Aqui eu quis dar 3 possibilidades, mas quando a gente vai ouvir a tua história, a gente pega a tua história de vida e vê o reflexo da tua história de vida ali no teu mapa, né? Ou vice-versa, né? Como que o teu mapa tá se refletindo na tua história de vida. E a gente consegue entender através do teu mapa, da junção da história de vida com o mapa, a gente entende o que está acontecendo, qual é o mecanismo seu, a dinâmica, a sua dinâmica, que está mantendo o teu corpo do jeito que ele está.
E aí, se você quiser acabar com esses obstáculos que te impedem de emagrecer, você precisa eliminar esse bloqueio interno. Tem pessoas que fazem isso sozinhas, por intuição, mas tem pessoas que ficam travadas nisso a vida inteira. E para quem tiver no caso da pessoa que fica travada, que tende a ficar travada a vida inteira, mas for uma pessoa que está decidida a mudar, porque tem gente que está travada, mas no fundo a pessoa não quer mudar não. Você fala para ela fazer uma coisa, ela fala, ah não, não dá. Então essa pessoa não quer mudar. Se você for o caso, que você está travada e você está decidida que você vai mudar, que você vai sair disso, nesse caso, eu acho que o trabalho com o seu mapa ele pode ser muito benéfico para acelerar o seu processo. Por quê? Porque a gente vai identificar quais são os seus comportamentos, os seus bloqueios, e aí você vai ter muito mais clareza do que está acontecendo. E cada planeta, em cada signo, tem um caminho de solução diferente, personalizado. Mesmo que a origem da dificuldade para emagrecer seja a mesma para mais de uma pessoa, o mapa de cada uma dessas pessoas é diferente, então o caminho de solução é diferente para cada uma dessas pessoas. Aí você sabendo reconhecer quais são os comportamentos que estão gerando o seu problema, você consegue então trazer eles para a consciência e conseguir parar de agir assim. Ou também, em alguns casos, a gente vai precisar te ensinar como é que você faz para você mudar esse comportamento e introduzir na sua vida um novo comportamento que vai te deixar mais feliz, com uma autoestima melhor, mais amor próprio, com menos dependência emocional, com mais propósito na vida e mais madura, mais emocionalmente madura, mais estável internamente, mais equilibrada internamente. Porque o que te faz descontar na comida, descontar a ansiedade na comida, isso é um desequilíbrio. Quando eu falo mais equilibrada internamente, é justamente isso, é você não precisar mais descontar a sua ansiedade na comida ou descontar as suas emoções na comida. E quando você faz essa transformação no seu emocional e nos seus comportamentos, o emagrecimento ele vai vir como consequência. Se ele não veio ainda, se você ainda não conseguiu emagrecer, é porque tem algum motivo que está sendo mais forte que a sua vontade de emagrecer, que está te mantendo aonde você está hoje. E no seu mapa a gente vai olhar qual é esse motivo e te guiar para você conseguir se transformar. Se tudo isso fez muito sentido para você e você se identificou com a minha abordagem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para todos os meus atendimentos, então eu te convido a entrar nesse link, dar uma olhada e qualquer dúvida é só deixar um comentário. E te vejo em breve.